vamos conversar hoje de um assunto muito interessante, muito sério e que eu tenho certeza que você vai entender o porquê da seriedade. Eu creio que você conhece alguém que sofra de câncer, alguém da sua família, ou amigo, ou vizinho, e eu tenho certeza que essa postagem que nós estaremos fazendo vai te ajudar em muito. Serão em 3 partes. Nesse primeiro bloco nós vamos estar falando sobre como surgiu a questão da pílula do câncer. E eu gostaria que você prestasse bastante atenção. Você já vivenciou uma circunstância em sua vida angustiante, vendo um ente amado perder a vida e sentir-se impotente, e diante do desespero Deus lhe dá uma ideia e posta em prática venha salvar ou pelo menos minimizar o sofrimento do seu ente querido? Eu já vivenciei uma situação de desespero e sei muito bem o que é isso, o que isso representa. O coração da gente fica bem apertado, você nem tem como conter as lágrimas. E aí você percebe a sua impotência e a espera do pior acontecer. Foi isso que aconteceu com meu pai. Quando o meu irmãozinho, aquele que vocês sempre veem no Facebook eu postando a foto com ele, quando ele chegou para nós, ele tinha aproximadamente 2 anos de idade e um dia, ao chegar em casa, pois tínhamos ido à igreja e era um domingo, ele pôs uma pequena bala na boca e quando menos esperávamos, ele estava engasgado com ela. Bem, feitos os procedimentos que os procedimentos que o caso exigia, não houve nenhum resultado. E desesperadamente, o meu pai interfonou para um médico que residia no mesmo condomínio que a gente. Pediu ajuda e esse médico disse que nada podia fazer porque não tinha aparelhos suficientes e que também não era a sua especialidade. E recomendou que o levássemos para uma clínica. Mas não havia tempo. Ou a gente tirava a bala da boca do meu irmão ou ele morreria. E o meu irmão estava ficando roxo, estava completamente asfixiado e estava quase a morrer. Mantendo a calma, que é peculiar do meu pai, especialmente quando se encontra em situação estressante, em um movimento rápido, o meu pai pediu à minha mãe que o segurasse pelos pés, de cabeça para baixo, e introduziu o dedo na garganta do meu irmão, até alcançar a bala, e trazendo-a para fora. Meu irmãozinho pôs-se a respirar, tomando cor, e graças a Deus, está vivo até hoje. Um detalhe, meu pai é prático e veterinário, e nada de medicina. Se a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, tivesse tomado conhecimento, certamente teria mandado para a prisão, por ter salvado o filho por meio não convencional. Vocês entenderam o que eu estou querendo explicar? Pois bem, foi o que aconteceu com Carlos Kennedy Witoft, o catarinense que começou a produzir a substância a fosfoetanolamina. Será que eu falei certo? Fosfoetanolamina. Essa coisa mesmo. Fosfoetanolamina, em 2008. Palavrão, né? Mas essa é a substância que ele conheceu em 2007. E no dia 19 de março daquele mesmo ano, sua mãe teve uma hemorragia e exames apontaram câncer no útero. Narrou ele. Ela tinha um coração fraco. Não daria para fazer a cirurgia e nem a quimioterapia. Só a radioterapia para dar mais qualidade de vida, mas não a cura. Bem, 2 meses após o diagnóstico, quando amigos e familiares julgaram que a idosa de 82 anos não aguentaria por muito mais tempo, ele soube que os pesquisadores da Universidade de São Paulo, a USP, em São Carlos, distribuía uma substância para a doença. Pediu o telefone do coordenador dos estudos, o professor Gilberto Orivaldo Chieresse, e ganhou as cápsulas. Diz ele que a mãe dele não levantava mais da cama, dava 2, 3 mordiscadas no pão e isso era a refeição no dia inteiro. Pediu então para ela tomar o remédio e no 3º dia ela andou. Desceu as escadas, foi à cozinha e disse: "Eu queria comer uma sopa", narrou Kennedy. Ele afirmou que a melhora foi progressiva e no 18º dia do consumo da droga foi surpreendido. Eu havia saído para ir ao banco e chegando em casa uns 40, 50 minutos depois, a minha mãe estava no canto do jardim segurando a enxada.
Eu disse, mãe, o que tu queres com a enxada? E ela disse, vou dar uma carpinadinha. Nesse dia, ele deu a mãe como curada e ligou para o Gilberto, o professor da USP, perguntando se poderia indicar as cápsulas, mas ouviu que a produção era insuficiente para atender mais pacientes. Minha mãe era conhecida em Pomerode. Pessoas viam a recuperação e perguntavam o que ela tinha feito, se eu conseguia para elas. Eu queria que amigos pudessem tomar. Como podia dizer que não tinha como fornecer? Eu perguntei então se eu podia produzir, contou Kennedy. Eu disse, mãe, o que tu queres com a enxada? E ela disse, vou dar uma capinadinha. Esse motivo levou Carlos Kennedy a manipular e distribuir as cápsulas de graça. E por esse motivo, em 23 de junho de 2015 foi preso, onde passou 17 dias e responde por falsificação. Afirma que está com a consciência em paz. Durante uma visita a São Carlos, São Paulo, ele contou como conheceu a fosfetanolamina sintética, apontada por pesquisadores como um tratamento alternativo para o câncer, porque quis doá-la e o que aconteceu foi ser preso e indiciado por falsificação de medicamentos. Não tem como mensurar o que a gente sentia e cada pessoa que vinha falar que estava curada disso. Dr. Gilberto perguntou se ele era químico e ele disse que não. Então disse que não poderia fazer as cápsulas, mas continuou a insistir porque, segundo ele, se estivesse com câncer, queria que me desse o fósforo, disse. O que eu tenho é muita vontade de ajudar essas pessoas. Não adianta ser químico e não ter vontade de ajudar. Acho que esse argumento o sensibilizou e ele perguntou quando eu poderia vir aprender. Bem, Kennedy viajou várias vezes para a cidade de São Carlos e a cada visita passava alguns dias na cidade. Ao todo, acredita que ficou cerca de 4 meses aprendendo a ser um químico prático e a sintetizar a substância. Quando finalmente conseguiu, começou a produzir as cápsulas em casa e a distribuí-las de graça. Kennedy produzia as cápsulas na companhia da esposa, Alidina, mais conhecida como Rita. Era ela que atendia as ligações e conversava com as pessoas que pediam ajuda. Quando o câncer aparece, cai todo mundo, a família quer ajudar, o pai, o filho, muitos ainda recebem como sentença de morte, e ela atendia essas pessoas e as confortava. Ficava 1 hora, 2 horas conversando e diz ela que é preciso paciência. Afinal, não é fácil, mas ela tinha um dom para isso. No dia em que saiu da cadeia com o habeas corpus, a Lidina passou mal, a esposa de Kennedy, e ela foi internada. Mas, infelizmente, no dia 1º de agosto de 2015, após dias na unidade de terapia intensiva, faleceu em decorrência de um aneurisma. Esse é o preço pago por ela e por ele, por ter ajudado dezenas, centenas de pessoas. Certamente, a atitude de Kennedy e Alidina ficou registrada no coração e na mente das pessoas que foram por elas ajudadas. E no céu também, com certeza. Deus não deixou de registrar o bem que fizeram. No próximo bloco, nós vamos falar mais sobre esse assunto. Até a próxima!